Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. Nosso assunto de hoje é apresentar para vocês um review desta raquete, que é a Dunlop CX400 Tour, uma raquete que foi emprestada para que eu fizesse o review e eu vou apresentar aqui para vocês a performance dela em quadra, tá bom? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado, tá? Se você precisar de um acompanhamento mais técnico, de uma consultoria para equipamentos de tênis, raquetes, cordas, customização, esse tipo de assunto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato e você pode me encontrar ou no Telegram ou no WhatsApp, tá? Também convido você a dar uma olhada aqui embaixo nos dois botões que estão disponíveis ali, o botão Seja Membro, que é o botão que você pode clicar para participar da comunidade do Prestige Man, há algumas vantagens para isso, e também o botão Valeu, que é o botão que você pode clicar para ajudar esse canal, para que ele continue existindo, se esse canal tiver te ajudado em algum momento em relação aos equipamentos de tênis, tá? Muito bem, o nosso assunto de hoje é apresentar para vocês um review desta raquete. Esta raquete é a Dunlop CX400 Tour. Essa raquete foi emprestada para mim pelo Igor, que é lá de Santa Catarina. Ele já tinha me emprestado uma FX500, que é de uso pessoal dele, e ele também me mandou essa raquete para que eu fizesse o teste, fizesse o review para apresentar para vocês. Esta aqui tem uma pintura diferenciada, porque ela era de um jogador profissional, de um jogador peruano, e por isso ela tem essa pintura. A versão mais recente agora, que é igual a essa, é a mesma raquete, tem a pintura com detalhes mais em vermelho, tá? Mas é a mesma raquete e essa aqui era de um jogador peruano que joga aí no circuito, tá? Agradeço ao Igor por ter me emprestado a raquete para fazer esse review, né? Uma raquete que eu gostei muito, e eu vou apresentar agora para você as especificações dela. A Dunlop CX400 Tour tem uma cabeça de 100 polegadas quadradas, o seu comprimento é o comprimento padrão, o comprimento dela é 27 polegadas, ela tem aqui pronta para jogar com corda, com overgrip, pronta para jogar, colocando na balança, ela está pesando exatos 330 gramas, tem um swing weight, o peso dela em movimento, de 317, a rigidez dela é 66, portanto um pouco menor do que a da FX500 que nós já testamos e apresentamos para vocês, e ela tem um perfil constante, 23 milímetros, 23 milímetros, 23 milímetros. Seu padrão de cordas é de 16 por 19 e ela está aqui pronta para jogar, colocando sobre a máquina com um equilíbrio de 324 milímetros, tá? Então, essas são as especificações dessa raquete. Ela foi testada com dois tipos de cordas. Primeiro, ela foi testada com a Solstice Power da Diadem, com 48 libras, e depois aqui com essa corda que está aqui, que é uma Pros Pro Red Devil de 1.24, a Solstice Power é 1.25 e aqui é 1.24, ambas com 48 libras, que foi a libragem que eu coloquei. Essa foi uma escolha por conta de ser uma raquete que tem um pouquinho menos de potência, né? Não é uma raquete voltada para potência, é uma raquete mais equilibrada nesse sentido e, portanto, eu usei 48 libras. O teste foi feito em quadras de saibro e também em quadra de hard true com bolas Tecnifiber X1, tá? Então esse foi o perfil. Eu moro na cidade que está no nível do mar, então não tem altitude. Esse foi o perfil do teste que nós fizemos com esta raquete, tá? Eu vou apresentar para você aquilo que eu encontrei em quadra com essa raquete. E aqui eu tenho que dizer para você que essa raquete aqui, apesar de você ver aí que tem várias especificações que são muito próximas da FX500, que é a outra raquete que nós fizemos da mesma marca e também com muitas características semelhantes, ela é completamente diferente da FX500, tá? Ou seja, ela é uma raquete que, apesar de ter o mesmo tamanho de cabeça, de ter o mesmo padrão de cordas, que ter o peso semelhante, ela é uma raquete
com outras características, muito mais voltada para controle do que para potência, tá? Então, o primeiro item que a gente testou, obviamente, que é aquele que você começa a avaliar, são as trocas de bola no fundo de quadra, também chamada de ground stroke. Essa raquete aqui eu daria para ela uma nota 8,6 na troca de bola no fundo de quadra. Uma raquete muito fácil de bater na bola, uma raquete com uma manuseabilidade muito boa e uma raquete muito rápida na hora de você fazer os movimentos. E nesse sentido ela é bem semelhante à FX500, que é uma raquete mais de potência. Ela também é muito ágil, muito fácil de fazer o swing e isso faz com que o ground stroke seja muito bom, né? Então eu daria uma nota 8,6 para o ground stroke dessa raquete. O voleio, que é aquele movimento que você tem que fazer quando está na rede, seja em dupla, seja quando você está treinando, ou seja quando você tem que ir para a rede, o voleio eu daria para ela uma nota 8,3. Bom voleio, raquete estável, raquete manuseável, fácil de bloquear as bolas, né? Uma raquete que tem uma boa facilidade para você fazer o golpe na rede, seja o drop volley, seja o voleio que mata o ponto, né? Não é nenhuma dificuldade, daria uma nota 8,3 para o voleio, tá? O saque dessa raquete é muito bom, eu daria uma nota 8,5 para o saque, muito fácil de gerar os movimentos. Quando você precisa de spin, você consegue, não na mesma medida que você tem com a FX500, que é a outra raquete da Dunlop, que é mais fácil de gerar spin, né? Essa aqui é boa, mas não tão boa quanto a FX500 para gerar spin, mas no saque funciona muito bem quando você precisa de um American Twist, funciona muito bem quando você tem que abrir quadra com o saque com slice, ela é muito manuseável, muito rápida, nenhuma dificuldade, também o saque chapado não é problema, daria uma nota 8,5 para o saque dessa raquete. Uma raquete muito gostosa para sacar porque você consegue fazer exatamente aquilo que você se propõe a fazer, tá? A devolução de saque eu daria a mesma nota, 8,5, também facilitado pela estabilidade dela, pela manuseabilidade, né? Uma raquete que tem também uma facilidade muito boa para bloquear as bolas mais rápidas. Aí nesse sentido, ela funciona tão bem quanto a FX500, que é mais de potência, mas essa aqui também tem a mesma facilidade na devolução de saque, com um pouco menos de potência, é verdade, né? Mas nenhuma dificuldade nesse sentido, muito fácil de bloquear, muito fácil de você atacar aquele saquezinho pingado, nenhuma dificuldade nisso, daria uma nota 8,5 para a devolução de saque. Vamos agora para os dois itens que são os opostos, a potência e o controle. E aqui, diferente do que acontece com a FX500, que tem uma potência alta e um controle mediano, eu daria para essa raquete aqui uma nota 8 para a potência dela. Enquanto a outra lá tem lá 8,8, essa aqui eu daria 8. Ou seja, ela não é uma raquete raquítica, que a bola não anda, não é uma raquete tipo Prestige, né, da Red, mas é uma raquete que te dá uma boa potência muito abaixo da raquete voltada para potência, que é a linha FX, tá? Daria uma nota 8 para potência. Quando você precisa, se você fizer o movimento com velocidade, a bola anda, mas não é uma raquete voltada para a potência. Por outro lado, o controle é bem superior, eu daria uma nota 8,4 para o controle dela. Muito fácil de controlar a bola, muito fácil de toque, muito fácil quando você tem que dar um drop shot, quando você tem que fazer um approach, você tem exata noção do que está fazendo, o controle dela é diferenciado, eu daria uma nota 8,4. Então, se a potência é 8, o controle é superior nesse caso aqui, e aqui nós temos uma diferença fundamental, né? Você pega a linha FX, que é mais voltada para potência, você tem uma potência alta, um controle mediano. Aqui você tem mais controle do que potência, tá? Lógico que dá para jogar, lógico que dá para fazer a bola andar, né? Mas não espere aquela potência free que você encontra em raquetes voltadas para potência. Essa raquete aqui, apesar do tamanho de cabeça, padrão de cordas e até o peso, tudo semelhante a uma raquete de potência, ela não é uma raquete de potência. Ela é uma raquete mais equilibrada e até um pouco mais voltada para controle, tá? Daria uma nota 8,4
para o controle. Além do ground stroke, que me chamou a atenção, que é muito fácil de fazer os movimentos e de controlar a bola, outro item que me chamou a atenção foi a manuseabilidade. Assim como acontece com a FX500, que é muito manuseável, essa aqui é tão manuseável quanto, tá? Apesar aqui do equilíbrio ser um pouquinho diferente daquela da FX500, eu daria para a manuseabilidade uma nota 8,5, tá? Essa raquete aqui é muito fácil de manusear, muito fácil de gerar velocidade quando você tem que fazer o swing, tanto na direita quanto na esquerda. Nenhuma dificuldade para você fazer o swing com velocidade, né? Para fazer mudança de direção, ela é muito manuseável, muito fácil de trocar de direção da bola. Daria uma nota 8,5 para manuseabilidade. Essa foi, ao lado do ground stroke, uma das coisas que me chamaram a atenção. Muito fácil de manusear. Outro item que me chamou a atenção foi a estabilidade. Por ser uma raquete com essa característica, normalmente eu uso raquetes ali na faixa de 98, 97, 95 de tamanho de cabeça, e essa aqui é uma cabeça 100, eu achei que ela seria menos estável, mas não. Ela é muito boa em termos de estabilidade, daria também uma nota 8,5 para a estabilidade dela. Muito fácil de fazer os bloqueios porque ela tem estabilidade suficiente. É muito fácil de lidar com bolas mais pesadas por conta da estabilidade natural dela, né? Não é uma raquete totalmente voltada para o cabo, mas também não é uma raquete de equilíbrio tão voltado para a cabeça, e esse equilíbrio razoável aí de 324 milímetros dá uma estabilidade para ela, como ela está, diferenciada, tá? Daria aí então uma nota 8,5 para a estabilidade dela. Outro item, o conforto. É uma raquete que tem uma rigidez mediana, 66, não é nem muito alta e nem muito baixa, e o conforto dela é excelente para a sua característica. Eu tenho raquetes nessa faixa de rigidez que são mais duras, ou que dão a sensação de serem mais duras do que essa. Tá? Então daria para o conforto uma nota 8,4, tá? Muito confortável, muito fácil de bater. Eu usei aqui duas cordas diferentes, né? A Solstice Power, que é um pouquinho mais rígida, né? Tem ali uma rigidez média, e aqui a Red Devil, que é um pouquinho mais flexível e também perde um pouco mais de tensão, mas tanto numa quanto noutra, nenhuma dificuldade em termos de conforto. Raquete bastante macia, né? Jogando com jogadores do mesmo nível que eu, com jogadores melhores que eu, que batem a bola com muito peso, nenhuma dificuldade em fazer os movimentos e de lidar com bolas pesadas sem nenhum tipo de desconforto, tá? Daria uma nota 8,4 para o conforto dessa raquete. Outro item que me chamou a atenção, ao lado do ground stroke, da manuseabilidade e estabilidade, foi o fio. Essa raquete, com essa rigidez mediana, achei que teria um fio um pouco mais pobre, mas não, daria uma nota 8,5 para o fio. Você tem exata noção do toque de bola, você tem exata noção do que a bola vai fazer por conta do fio, que é excelente. E aqui eu já disse isso quando falei da FX500, isso tem a ver com a construção da Dunlop. A Dunlop normalmente, quando você pega uma raquete que tem a mesma rigidez de outra marca, normalmente ela é um pouco mais... ela te dá um pouco mais de fio, assim como ela dá um pouco mais de conforto. É uma característica das raquetes da Dunlop e essa aqui não é diferente, tá? O fio é excelente, você tem exata noção do que está fazendo, mesmo tendo uma rigidez intermediária, tá? Eu daria 8,5 para o fio. Vamos agora para os dois últimos itens, que são os efeitos, o top spin e o slice. O top spin dessa raquete é bom. Eu daria uma nota 8,4 para o top spin. Quando você precisa girar a bola, nenhuma dificuldade, facilitado pela manuseabilidade, pela estabilidade dela, você consegue girar a bola sem grande dificuldade. Não é uma raquete voltada para gerar um grande spin, ou seja, ela não é como, por exemplo, a FX500 que a gente testou e que dá muito mais spin do que ela, mas ela te dá o spin que você precisa, tá? Ela não deixa a desejar no top spin. O slice também bem semelhante, eu daria ali uma nota 8,2 para o slice
dessa raquete. Também não é difícil, também não é problema quando você precisa fazer approach, quando você tem que se defender naquela bola que chega mais rápida, principalmente no back, né? Nenhuma dificuldade, você consegue botar a bola em quadra, consegue cortar, abaixar a bola. Eu daria uma nota 8,2 para o slice, tá? Então, essas foram as notas que eu encontrei com essa raquete em quadra, a CX 400 Tour. Para quem eu indicaria essa raquete? Essa raquete, apesar das suas características, peso, tamanho de cabeça e padrão de cordas e tudo mais, ela é uma raquete um pouco mais de controle do que de potência. Eu indicaria essa raquete para jogadores intermediários e para jogadores intermediários avançados que queiram uma grande facilidade de jogar, porque ela tem um sweet spot muito bom, muito grande, muito fácil de bater na bola, muito fácil de acertar a bola em qualquer área da quadra, que queiram um muito bom controle para uma raquete com essa característica, né? Uma raquete que dá excelente controle, que queiram uma boa manuseabilidade acima do esperado para as características dela e que privilegiem uma boa estabilidade e um bom fio. E aí você viu, puxa vida, mas tem tanta coisa boa nessa raquete? Tem, exatamente aquilo que a gente encontrou em quadra, uma raquete excelente para quem busca controle, manuseabilidade, estabilidade e fio. Troca de bola no fundo de quadra, muito fácil de fazer. Se você procura uma raquete com essas características, essa pode ser a raquete indicada para você, tá? Antes de fechar o nosso vídeo, quero novamente agradecer ao Igor que me emprestou essa raquete. Ela já está bem raladinha aqui, né? Eu acabei ralando mais do que ele devia, ela já veio com um pouco de ralado e eu ralei ela um pouco mais ainda, mas agradeço ao Igor que me emprestou a raquete, uma raquete excelente, uma raquete que eu indico para quem busca controle, manuseabilidade, estabilidade e fio, tá bom? Muito bem, por hoje ficamos por aqui, um abraço a todos vocês.